prosseguimento às atividades do primeiro Encontro Paranaense de Economistas e Estudantes, o EPECO. Nós vamos partir agora para a parte dos painéis, e a qual eu passo a nominar os convidados que estarão fazendo a exposição e debatendo junto com a minha moderação aqui nessa tarde. O palestrante da tarde é o economista Edson Jofé Borges, pós-graduado pela American University, né, Estados Unidos, curso de atualizações na República da Alemanha, em Venezuela, na Argentina e também no Uruguai. Foi professor adjunto do Departamento de Economia da Universidade Federal do Pará. É professor também na área de elaboração de projetos, economia da Amazônica. Trabalhou como analista sênior no Banco do Amazonas, membro da Junta Governativa de Santa Casa Misericórdia do Pará, presidente da Junta Comercial do Pará. E, entre outras atividades, também já participou até essa data de mais de 128 cursos, seminários, congressos, simpósios e encontros por todo o país. Convido para tomar posse à mesa também o economista Edson Jofé Borges. E para debater com o economista Edson, o nosso convidado é o economista Geraldo Pinto Rodrigues da Fonseca, graduado pela Faculdade de Ciências Políticas do Rio de Janeiro, com vasta experiência profissional, com mais de 35 anos, né? Cursou mestrado em projetos industriais, desenvolvimento econômico pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É especialista em aperfeiçoamento profissional e técnico da OIT, né? Na iniciativa privada assumiu a direção de grandes empresas como Borbonite, Lameiro, Mavig e Gênesis Internacional. Preside o Corecon Santa Catarina, Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, e foi presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Artefatos de Borracha, Simborsul, Sindicato das Indústrias de Artefatos de Borracha do Estado do Rio Grande do Sul. E também, né, ele foi também presidente do Conselho Liberativo da IGE, Instituto Gaúcho de Estudos Automotivos, do Conselho do IEL Rio Grande do Sul, Instituto Eduardo Lodge, do Conselho Municipal do SESC São Leopoldo e ex-professor universitário da PUC Rio Grande do Sul, Unicinos, entre outros. Convido o economista Geraldo Pinto Rodrigues para tomar. Só para informá-los da condução desse painel, o palestrante terá em torno de 50 minutos para a sua fala, e em seguida o nosso debatedor, e depois eu com as moderações, e também abriremos para perguntas e questionamentos. Com a palavra, então, o nosso economista Edson Jofé Borges. Boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, atendendo o convite especial do Conselho Regional de Economia do Paraná, do Sindicato dos Economistas do Paraná, com o apoio do nosso presidente Juarez Trevisan, que é o presidente da Federação Nacional dos Economistas, cuja diretoria eu também tenho a satisfação de participar como vice-presidente de Relações Sindicais. Eu queria fazer uma primeira reclamação, o fato de não colocarem uma moça bonita para me ajudar a subir aqui também. Porque eu acho que todo palestrante tem direito, independente da idade e da capacidade atlética, não é isso? Bom, então, Garcia, não? Anote, por gentileza, tá? Ok? Bom, creio que essa deve ser a terceira ou a quarta vez que eu estou aqui no Paraná para falar sobre esse tema. Já estive antes em Curitiba, estive em Londrina, e desta feita estamos aqui em Foz do Iguaçu.
A maioria de vocês, salvo engano, é estudante de economia, não é isso? Daquela universidade aqui, que é conjunto com os argentinos. Quantos argentinos tem aqui presente? Então a gente pode aproveitar e falar mal deles, tranquilo. Tá certo. Você sabe por que nós chamamos os argentinos de los hermanos? Sabrá por que lo chamamos de hermanos, não de amigos? Porque, de modo geral, os irmãos a gente não escolhe, né? É a natureza que nos presenteia. E é o pior, a gente leva para o resto da vida, né? Enquanto vida tiverem, ambos são nossos irmãos. Bom, eu, além de economista, eu sou jornalista profissional. Trabalhei já em jornal, rádio, televisão. É uma profissão fascinante, ainda que desgastante, porque, em princípio, ninguém gosta de jornalista, só gosta quando ele elogia. Ok? Lógico, tá certo? Durante um período pretérito, eu por 2 vezes fui à Polícia Federal, quer dizer, uma vez eu fui convidado, outra vez eu fui levado. Na vez que eu fui convidado, eu fui com um advogado no lado, se tratava da apreensão de um jornal, do qual eu participava no Conselho Editorial, em 1981, nós estávamos ainda no período anterior do regime autoritário, e a minha preocupação foi pegar as instruções com o advogado, como é que eu devo fazer, papapá, etc. e tal, para não entrar em contradição. E no final eu perguntei, o João Marques, existe a possibilidade de eu ficar preso? Ele disse, existe. Aí você respira fundo, né? Ele disse, olha, Edson, eu quero te dizer que existe também a possibilidade de eu ficar preso junto contigo. Aí a coisa pegou. Os 2 presos, aí ia ficar complicado, né? Na época, inclusive, eu fumava. Pô. Bom, mas isso já passou. Dos últimos 15 anos para cá, eu me dediquei a trabalhar como profissional liberal autônomo, fazendo consultoria de empresa, projetos de financiamento, projetos de incentivos fiscais federais e estaduais, fazendo estudos de viabilidade econômica, estudos de mercado, e isso me permitiu ampliar a minha visão do mercado de trabalho do economista, porque, ao mesmo tempo, eu acumulei, nesse período, uma experiência de 30 anos no magistério superior, inclusive na pós-graduação, trabalhando como analista de projeto, eu conheci o projeto de um lado do balcão e, como projetista, passei a conhecer do outro lado do balcão. Enfim, eu tenho rodado os vários campos profissionais do economista, o que tem ampliado o meu conhecimento da realidade. Como eu já participei de debates iguais a esse em várias capitais brasileiras, eu também me enriqueço no momento que eu ouço o depoimento dos colegas dos vários estados do Brasil, falando de como é que está a situação do mercado de trabalho. Considerando a limitação de tempo, nós vamos tentar fazer uma síntese sumária, sucinta e sintética do que a gente conseguiu acompanhar nesses anos todos, e até porque depois, durante o debate, a intervenção do meu amigo Geraldo, que se comprometeu em não fazer perguntas difíceis, tá certo? Na época da repressão, você tinha direito a fazer pergunta, nós, jornalistas, quais são as perguntas que o senhor vai fazer? Entrega por escrito primeiro, para saber se a autoridade vai responder e quais perguntas vai responder, e as que não vai responder não seja impertinente de perguntá-las em público. O senhor será retirado do ambiente. Ok? Bom, então, quer dizer, na realidade, o período do debate vai ser uma oportunidade para nós podermos aprofundar algumas questões, tirar algumas dúvidas e levantar outras dúvidas, já que nós não temos respostas para todas as questões. Ok? Bom, eu estudo economia há pouco tempo, quer dizer, na realidade eu comecei a estudar economia faz apenas 44 anos, né? O Lessa foi meu professor na FGV em 1970, claro, nós todos, ele e eu tínhamos cabelo preto, né? Depois resolvemos fazer essa coloração, que é especial, preferido, a maioria das alunas de economia gostam dos professores com cabelo assim escovado, etc e tal, não é, meninas? Tá certo? Bom, não é para os rapazes amanhã pintar o cabelo de branco, também igual a nós, né? Por favor. Ok? Foi uma oportunidade muito rica que eu estive naquela época, na Fundação Getúlio Vargas,
a oportunidade de assistir aulas do professor Lessa, que depois foi meu colega no Conselho Federal de Economia, do professor Antônio Barros de Castro, que ano passado, infelizmente, nos deixou, num acidente até meio inusitado, né, a demolição da casa dele, a queda da laje, enfim. O Mário Henrique Simos, que já não está mais aqui, o Carlos Langoni, que depois virou presidente do Banco Central, tinha recém-chegado da universidade, se não me engano, não era o MIT, não, era outra universidade, considerada o templo da economia conservadora da época, etc. E tal. O Baixa também, que depois virou presidente do IBGE, não foi isso? Hein? De Chicago, da Universidade de Chicago, exatamente. Pois bem, foi uma experiência muito rica para nós, até pela convivência com pessoas de vários lugares do Brasil. Eu sou da cidade onde nasceu Jesus Cristo, de acordo com aquele famoso jogador do Internacional. Se lembra dele? Foi. Chegou em Belém e perguntaram que tal, se eu jogar pelo Internacional pela primeira vez aqui. É uma satisfação muito grande jogar na cidade onde nasceu Jesus Cristo e tal. Não, absolutamente. Nem com colorados. Até porque eu sou colorado de coração. Me tratando bem, eu sou. Bom, a direita prossegue, não é isso? A vira para cá? O botão à direita é para andar, né? Diga lá. Tá, então vamos lá ver. Se ele, qualquer lugar eu posso apontar. Agora sim. Posso prosseguir? Tá, para avançar à direita, não é isso? Ok. Para não ter um problema de torcicolo, de ficar olhando ao mesmo tempo para cá, eu trouxe uma cópia igual que vocês receberam aí, né? Facilita. Bom, onde trabalham os economistas? É uma pergunta que geralmente acontece quando você vai fazer o vestibular, ou quando já se está dentro da faculdade, ou quando se está na iminência de sair da faculdade. Afinal de contas, onde é que trabalham esses economistas? É natural essa pergunta, porque não é tão fácil de responder, sobretudo para o estudante que está ingressando ou está nas portas de saída da faculdade. Todo mundo sabe onde é que os médicos trabalham. Nos hospitais, nas clínicas, os dentistas estão nos consultórios, os engenheiros estão ou nas obras, ou nas enfim, algum tipo de trabalho desse tipo. As pessoas têm uma noção boa, os farmacêuticos, onde é que estão trabalhando, etc. Né? Quer dizer, há uma série de profissões, os veterinários, que a maioria da população sabe mais ou menos onde é que os trabalham, onde é que atuam aqueles profissionais. Os advogados estão nos tribunais, estão assim, etc. Ok? Os políticos estão na CPI, ou estão presos, ou foragidos, enfim. A gente tem uma ideia, mais ou menos. Agora, a pergunta é, o que é, primeiro, o que é economista? Que ser é esse, tão diferente? Tá? Há um livro do professor Armando Mendes, nosso grande mestre, né, que chama-se O Economista e o Ornitorrinco. Na realidade, ele prestou uma homenagem a uma brincadeira que eu fiz, dizendo que o economista ele é um ser diferente, igual o ornitorrinco, que é um animal que vocês devem conhecer, deve ter tido aula aqui de biologia, não foi? Ok? O ornitorrinco, ele é um mamífero, como todo mamífero, só que é uma diferença, ele é um mamífero que põe ovo. É o único mamífero que põe ovo. Tá? Ele é um animal de hábitos terrestres, mas ele também é um grande nadador, ele é anfíbio. Ele mergulha e passa algum tempo debaixo d'água. Ok? Ele tem nadadeira caudal, igual de um animal, mas na realidade ele tem pelo. Ele tem bico, mas o bico dele tem dente. Tá certo? E as patas dianteiras dele, além de servir como nadadeira de deslocamento, tem garras para o ataque. Pô. Quer dizer, na realidade é um negócio estranho, né? É a última criação da natureza, são duas espécies, os ornitorrincos e os economistas.
Por que nós somos diferentes? Nós não somos melhores ou piores do que os outros. É porque nós temos uma formação profissional diferente. Primeiro porque nós somos profissionais de ciências sociais, igual a qualquer um outro profissional. Segundo detalhe, é que nós temos uma formação matemática, como o professor Lessa falou aqui, exatamente igual de qualquer engenheiro. Eu cursei 4 semestres de matemática e meus colegas eram, depois a maioria deles foi ser engenheiro ou físicos. O que nos diferencia aí é que nós aplicamos os conhecimentos da matemática na mensuração dos fatos variáveis e acontecimentos econômicos. O campo de aplicação é que nos diferencia. O que às vezes nos facilita o diálogo com os engenheiros. Mas o que nos dificulta o diálogo com os engenheiros é o fato de que nós temos que ter uma terceira qualidade, ou característica, o domínio, a sensibilidade, a percepção, a visão política. Porque é praticamente impossível desassociar a economia da política, da ciência política, dos acontecimentos políticos. Os acontecimentos econômicos que estão assistindo hoje na Europa são acontecimentos políticos também. E, às vezes, a solução das crises econômicas só se dão através de medidas políticas. Sejam políticas no estrito senso, sejam políticas econômicas. Bom, então, quer dizer, essa é uma peculiaridade exclusiva. Porque o sociólogo, o antropólogo, o advogado, o historiador, eles são todos profissionais da área das ciências sociais, mas não reúnem essas características todas. Ok? Bom, onde trabalham os economistas? Eu, quando resolvi fazer vestibular para economia, meu pai, na época, disse: mas meu filho, você, depois de ter estudado ginásio científico, vai se meter nisso? Eu disse: mas nisso o quê, pai? Esse curso que você vai fazer aí, vai querer ser contabilista? Eu digo: não é contabilista, pai, é economista. Eu disse: mas não é a mesma coisa? Eu disse: não é a mesma coisa, pô. Depois eu lhe explico qual é a diferença. Mentira, eu não sabia. Tá certo? Claro, ele veio aprender depois, né? Pois bem, de acordo com o previsto na resolução do Conselho Federal de Economia, os economistas, de modo geral, são encontrados trabalhando nas sociedades prestadoras de serviços técnicos e científicos de natureza econômica e financeira, entre as quais nós estamos destacando algumas aí. De planejamento e projeto, são as empresas de consultoria de planejamento e projeto, que preparam estudos e pareceres de viabilidade, perícia, avaliação, arbitramento. Aqui no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, o trabalho dos peritos avançou muito nesses anos. Perícia econômica financeira, bem dito. O trabalho de assessoria e consultoria econômica já existe já há alguns anos, que é feito em larga escala no Brasil inteiro. O trabalho de pesquisa de mercado e marketing também é uma área de atividade do economista, facilmente encontrado. E eu alerto de que marketing está dentro da estrutura curricular do curso de economia, que é tema de debate da próxima sessão aqui. Tá? De modo geral, é muito maltratado nos cursos de graduação de economia a questão do marketing. Não, peraí, eu estou muito mais preocupado em discutir o CALEC, não sei o quê. Tudo bem, vamos discutir CALEC, mas vamos ver a questão do marketing. Não, deixa para os administradores que eles dominam melhor isso. Conclusão, nós deliberadamente acabamos, de alguma forma, abrindo mão de um ramo de domínio profissional futuro em favor dos administradores. Com um detalhe. Quando um economista se envolve nessa área, ele tem capacidade de formação acadêmica de se sair melhor, ceteris paribus, ou seja, tudo mais permaneça constante. Por quê? Porque nós temos o domínio da matemática avançada. E para fazer estudo de marketing, projeções de mercado, nós temos o domínio, por exemplo, da matemática que nos permite utilizar mínimos quadrados, ou análise de regressão, ou equações eneperianas. Vocês conhecem as equações eneperianas, né? São todos lá do 5º ano de economia, né? Você não conhece? Primeiro ano? Não conhece? Já está estudando matemática? Básica. Mas no científico, antes não estudou matemática? Equações eneperianas, aquelas que tendem de mais infinito até n variáveis. N variáveis são as eneperianas. Anota aí que vai ter prova hoje à noite, tá? Aquela gincana básica aí. Bom, economia do trabalho é algo novo que surgiu para o economista nos últimos 30 anos, eu diria, no máximo. Tá? Bom.
outro tipo de empreendimento onde é possível encontrar os economistas são nas empresas da área financeira. Companhias de crédito, financiamento, investimento, corretora, distribuidora de títulos, valores imobiliários, bancos de investimento, sociedades de crédito, etc, etc. Então vai ficar claro o seguinte, atenção, se um de vocês pretende trabalhar nesse tipo de empresa, provavelmente vocês vão deixar de morar em Foz do Iguaçu. Eu não conheço nenhuma empresa cuja sede nessas atividades seja aqui em Foz do Iguaçu. Sabe, então eu vou ter que morar fora? Ou você vai morar em Nova York, Londres, ou Paris, ou vai trabalhar... Bom, Curitiba tem o grupo HSBC, né? Hong Kong System Bank Corporation, que tem... Sim, o nome HSBC é esse. Tá? Pois bem, ou seja, a sede dessas empresas, as matrizes dessas empresas, é que contratam os economistas. Não são aqueles captadores de aplicação. Aquele não precisa ser economista para estar lá preenchendo uma ficha de investimento, de aplicação, ou títulos, etc, etc, ok? Então, se você pretende trabalhar nessa área, arrume a mala e rasgue daqui. Porque aqui não tem essa perspectiva. Como não tem aqui, como não tem lá em Canguçu do Oeste, no interior lá do Rio Grande do Sul, ou aqui, em Pato Branco, aqui, por exemplo, no Paraná, não deve ter, né, sede de nenhum tipo de empresa desse tipo. Ou seja, pelo tipo de escolha de atividade, de especialidade que vocês fizerem, você tem que pensar também que há o espaço onde ocorre aquilo ali. Claro, a gente está sabendo da existência do chamado teletrabalho, onde muita coisa pode ser feita por computador, à distância, mas não é o caso aqui. Bom, eu posso também adiantar para vocês o seguinte, esse segmento que eu estou falando aqui são, de modo geral, os que estão entre as melhores fases de remuneração do trabalho do economista. Eu tenho certeza que ninguém fez voto de pobreza aqui, tá? Todo mundo sabe que dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar, né? Tá certo? Tanto é que as moedas estão no símbolo da nossa profissão, né? Vocês já viram que tem umas moedas derramando aí, da cornucópia? Tá certo? Bom, então esse segmento de trabalho estão entre os que melhor remuneram os economistas. Tá? É coisa de tipo 17, 20, 23 mil reais. Tá certo? Não chega a ser deputado estadual ou prefeito lá de Pato Branco, por exemplo, mas, ok? Bom, empresas de comércio. Então, nós temos de comércio exterior, que são chamadas trade companies, e de comércios domésticos. Ao falar em comércio exterior e trade companies, já está claro que a pessoa, o economista que for trabalhar nessa área, tem que ter o domínio de pelo menos uma ou duas línguas estrangeiras. Ok? Isso é óbvio. Mas não custa nada insistir nisso. E com o avanço, ainda que lento, do comércio dentro da região do Cone Sul, tá? Essas possibilidades existem, desde que também haja um domínio muito bom da língua espanhola. Tá certo? Claro, aquele espanhol que a gente fala lá, pererê, na hora que vai regatear alguma coisa lá, tentar enganar os paraguaios ou passar perna nas argentinas, né? Mas na hora profissional a coisa é outra, tá? Bom, de modo geral, o setor de comércio doméstico que mais contrata economistas são os setores de atacadistas e os grandes grupos de supermercadistas. Tá? Bom, eu quero dizer com isso o seguinte, que é raríssima a possibilidade de uma microempresa ou de uma pequena empresa contratar um economista em tempo integral e dedicação exclusiva. Não existe. Ok? Você pode, eventualmente, prestar um trabalho pontual para uma empresa de pequeno porte, mas ela não tem capacidade e necessidade de absorver um economista tempo integral e dedicação exclusiva. Não dá para imaginar um economista em cada mercearia tomando conta. Mas é possível você identificar um farmacêutico em cada ponto de farmácia, pela peculiaridade da atividade do comércio de farmácia, que não é só um comércio. A farmácia, na realidade, é um local de saúde. Ok? Bom, empresas públicas e de economia mista, administração direta e indireta.
essas empresas públicas de economia direta, indireta e administração, elas vêm crescendo. Tá? Nos últimos anos, houve concurso público para uma série de instituições públicas nesses últimos 10 anos para cá, o que retomou a contratação de economistas nesse serviço. Bom, o economista, ele é o profissional da prosperidade. Repetindo um pouco o que o professor Lessa falou hoje aqui. O nosso compromisso é com o progresso, com o bem-estar, com a satisfação, com a alegria, com o bem-estar. Nós não somos os profissionais da tragédia, da miséria, da fome, da necessidade e da privação. Tá? O nosso compromisso é com a utopia do progresso, do bem-estar, da felicidade, do conforto, que é o que justifica a nossa passagem neste planeta. Ok? Aí alguém pode dizer, mas espera aí, todos os profissionais não são assim também? Não necessariamente. Tá? Há ramos profissionais que quanto mais conflito, desespero, tragédias, doenças, miséria, abandono tiver, essas profissões mais prosperam. Tem mais campo profissional para isso. Uma sociedade que não tenha conflitos graves, os estudiosos em estratégia política militar não têm emprego. Uma sociedade totalmente rígida, ou seja, que não tenha doença nenhuma, não tem emprego nem para médico, nem para dentista, não é verdade? Os advogados vivem do conflito. Durante alguns anos, os planos econômicos, chamados assim, planos econômicos, na realidade eram programas de estabilização econômica, foram muito mal concebidos do ponto de vista jurídico, que deu margem a centenas, milhares de ações do judiciário, que foi muito bom para os advogados, reclamando diferenças do plano Bresser, do plano Collor, do plano não sei quem, você lembra? Com o real, houve uma preocupação muito rigorosa em evitar decisões que pudessem ser questionadas em juízo. Tanto é que acabou passando incólume por decisões judiciais. Houve uma tentativa de questionar a questão da URV na época, e aí os advogados não se deram conta que precisavam de uma orientação matemática, porque a URV era a média geométrica da inflação pretérita, que gerava uma média utilizada para a correção do salário do mês. Ora, como média geométrica, só que os advogados, olha, a média geométrica dos últimos 3 meses, eles esqueceram que a média geométrica daqueles 3 índices se calcula através de raiz cúbica. Vocês estudaram raiz cúbica? Não estudaram raiz cúbica? Pelo amor de Deus. Pô. Pois não lembrava de estudar. Estudaram, está certo. Também faz tanto tempo que estudaram, pô. Pois bem, então, na realidade, a média geométrica daqueles 3 índices, um índice multiplicado por outro, de raiz cúbica daqueles, é que gerava a média geométrica da URV. Tanto é que a maioria das ações acabaram não prosperando porque foram concebidas equivocadamente, porque lhes faltava a base matemática. Bom, ok. Serviço público federal, estadual e municipal, executivo, legislativo e judiciário. É crescente já a presença de economistas trabalhando na assessoria parlamentar, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, pelo menos das capitais e dos municípios mais importantes do Brasil. Tá? No próprio judiciário já existe um espaço crescente para os economistas, no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual. Ok? Bom, empresas industriais e agroindustriais. Então, é evidente que se eu me especializo na área de economia da agroindústria, eu não tenho emprego em Brasília. Porque não tem agroindústria em Brasília. Está claro isso? Ok? Pronto, não tenho agroindústria em Brasília, o que eu vou fazer lá? Para trabalhar nesse segmento não tem oportunidade de trabalho. Bom, empresas rurais. Empresa rural, no amplo sentido,
volto a repetir, de modo geral, um pequeno roceiro, um sitiante de 3 hectares, não sei aonde, não tem condições de contratar um economista em tempo integral de dedicação exclusiva. O que não impede que as entidades de classe desse tipo de empresas contratem economistas para prestar consultoria, assessoria e estudos de interesse coletivo dos associados. Eu tive essa experiência. Eu fui assessor da ADEME, da Associação dos Dirigentes da Empresa do Mercado Imobiliário, na época, e os trabalhos que eu fazia eram utilizados por todas as empresas associadas à entidade, que isoladamente uma delas teria dificuldade. Nem teria como me absorver durante 8 horas por dia, tempo integral de dedicação exclusiva. Tá? Bom, já é diferente das empresas financeiras. Empresas financeiras, sim. Essa tem trabalho para economista todo dia e toda hora, por causa da própria dinâmica da atividade financeira. A mesma coisa os bancos de desenvolvimento. Ok? E quem falou, você que é Banco de Desenvolvimento, né? BRDE, né? Tá certo. Aí a coisa é diferente. Aí tem trabalho full time, tempo integral e dedicação quase que exclusiva. Bom, empresas prestadoras de serviços. Prestadora de serviços tem um amplo sentido. Tá? Desde uma empresa que transporta van ou coisa que vale, até empresas aéreas. Okay? Ao longo do meu trabalho de consultor e de projetista, nos últimos 15 anos, eu trabalhei em vários tipos de empresas. Trabalhei para vários tipos de empresas, inclusive 2 empresas de transporte aéreo. Onde uma das coisas que eu aprendi, realmente comprovei, é que os aviões não caem. É sério. Os aviões são derrubados. Por imperícia, inabilidade, imprudência do piloto, ou por falta de manutenção, ou por falta de estrutura aeroportuária, ou manutenção deficiente. Fora disso, nenhum engenheiro desenha um avião para cair. Você imagina, vou fazer um avião que ele vai cair a cada tantas horas. Não existe isso. Tá? Bom, o trabalhador autônomo, que é o meu caso. Tá? Como profissional liberal autônomo, tá? Foi citado pelo nosso colega Juarez aqui, o recente trabalho que nós fizemos em conjunto com o Conselho Federal, que permitiu a atualização da tabela de honorários profissionais, como uma referência para os economistas que trabalham como autônomos. Não é como assalariado, é diferente. Tá? Isso é muito bom, porque facilita a nossa negociação com o nosso contratante. Ao longo desses meus 15 anos de experiência, todas as pessoas para as quais eu trabalhei eram milionários, todos ricos. Tá? Só que a minha cabeça não pode confundir com a cabeça deles. Os ricos são eles, não eu. E às vezes eu critico alguns colegas nossos economistas que absorvem a ideologia da burguesia do seu estado de origem e acham-se também com direito de impor determinadas práticas muito comuns aos seus contratantes, não a eles, como categoria profissional trabalhadora. Nós somos, acima de tudo, trabalhadores. Porque trabalhador tem como peculiaridade o fato de que a nossa principal renda deriva do trabalho, não do capital. Não importa que você ganhe 40, 50, 70 ou 120 mil reais por mês. Ok? Bom, esse trabalho autônomo, é possível você botar o pé da faculdade para fora e no dia seguinte começar a trabalhar? Sim. Agora, vai ralar um bocado. Até porque, eu vou deixar aqui como mensagem, terminou a graduação, é recomendabilíssimo que se faça alguma pós. Seja uma especialização, um aperfeiçoamento, um mestrado, enfim, alguma coisa. Não basta só a graduação, por melhor que seja a graduação hoje. Ok? Aí alguém pode dizer, bom, mas isso é válido para todos os cursos do Brasil? Não, não necessariamente. O jovem que faz contabilidade e passa 2, 3 anos fazendo estágio dentro de um escritório de contabilidade, no ano que ele botar o pé fora, ele já tem condições de entrar no mercado de trabalho tranquilo. Isso não é válido para economista. Não é válido para médico. Ok? Essa exigência é fundamental para o trabalho do bibliotecário? Não.
estou tirando mérito de ninguém, eu estou mostrando como é que acontece. Se você é um jovem estudante de Direito e durante 2, 3 anos da faculdade estava lá no escritório de advocacia, no fórum, acompanhando, etc., etc., no dia que você põe o pé para fora da faculdade, a probabilidade de iniciar uma atividade ou até dar continuidade ao que vinha fazendo é infinitamente maior. Porque, em parte, os nossos cursos de graduação em economia não nos garantem estágios. Então, é comum que o aluno, ao se graduar, é que ele vai ter efetivamente o primeiro contato com a vida real de uma empresa. Tá. Estágio não é aquela história do cara que ficava na porta da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil entregando saldo bancário. Até porque o nosso estágio, assim como dos médicos, tem que ser o estágio supervisionado. Os 2 anos de medicina é estágio, ele é chamado interno, internato. Ok? E ele tem o acompanhamento permanente de um professor. Então não adianta dizer, eu quero fazer um estágio na multinacional, na BI, Itauipu, BI, não sei das quantas. Sim, você vai fazer o quê lá? Não, sabe que eu vou ficar sentando numa carteira, olhando. Não adianta. Se não tiver um profissional lá dentro que oriente o seu trabalho, o seu estágio, é perda de tempo. Tá? Bom, o trabalho autônomo é possível? É. Mas, volto a dizer, a primeira condição, ao sair da graduação, é buscar um aperfeiçoamento, especialização, coisa que valha. Tá? A partir dali mudou a conversa. Ok? No caso dos projetistas, só um instantinho, no caso dos projetistas, ainda como profissional autônomo, eu não conheço nenhum projetista de sucesso com 23 anos de idade. Mas por quê? Ele não pode ser de sucesso com 23 anos de idade? Não. Sabe por quê? Eu também não conheço nenhum neurocirurgião com 23 anos de idade. Eu não conheço nenhum piloto de jumbo com 23 anos de idade. Vocês conhecem algum general com 23 anos de exército, com 23 anos de idade? Vocês conhecem algum almirante com 24 anos de idade? Hein? O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer com isso que determinadas especialidades profissionais, o tempo é uma variável fundamental na formação daquela especialidade. O que não impede, tá, que você que acabou de levantar o braço ali, é aquele espreguiçamento básico, né? Tá certo. Mas não está monótono a nossa palestra, não. Tá certo. Por falar nisso, por que ficaram aí atrás? A gente, inclusive, ia fazer um sorteio de uma passagem aérea. É Paris, não é Paris? Mas para que estivessem sentados aqui na frente, né? Só tem 5, e esses 5 não vão estar sorteados porque eles já são economistas. Não precisam de passagem aérea gratuita para Paris, porque todos ganham muito bem, graças a Deus, viu? Pois bem. Então, quer dizer, na realidade, você, ao se graduar, quer entrar nessa área de projeto, ok, primeiro vai fazer um curso. Mas aquela graduação não é o suficiente. Segundo, encosta no escritório de projeto e começa. Tá? A área de projeto que eu me dediquei, eu tive a graduação, tá? Eu fui para os Estados Unidos, uma das disciplinas lá era projeto, tá? Ok? O que foi uma continuação. Antes disso, eu tinha feito um curso de especialização que tinha também as cadeiras de projeto. No próprio Estados Unidos, eu tive o privilégio de ter sido aluno do professor Celso Furtado, que naquele semestre estava ministrando aula na American University, lá em Washington. Okay? No ano seguinte, ele voltou para a França, onde ele continuou na Universidade de Paris. Para mim foi um privilégio, quer dizer, aquelas coisas que acontecem na vida. No semestre seguinte, eu não teria mais essa oportunidade de assistir-o dando aula em inglês, com sotaque britânico, discretamente influenciado por um pouco do sotaque paraibano dele, né? Certo? Então, você sabe que o pessoal do Nordeste, eles têm mais facilidade de aprender a falar inglês, porque o T deles não é o titio, como eu falo, né? Tá certo? É tio. Então, esse T seco, ele é mais fácil de pronunciar em inglês para os nordestinos do que para nós. Tá? Sobrinha minha estava
mês passado na Europa, e ela com os pais, meu irmão, né? E aí tinha um grupo assim, se aproximou dela assim, e se virou para ela, do you speak English? Aí ela disse, yes, I do, vocês são do Rio, né? Porque o carioca, ele fala assim, até mesmo quando ele fala inglês, né? Do you speak English? Pois bem, então, quer dizer, na realidade, essa área de informática, você vê uns caras aí, 17 anos de idade, 20 anos de idade, dando show de bola, cara. Eu quero mostrar que você pode ser bem jovem e ter sucesso. O futebol, por exemplo, é uma área de sucesso bem jovem. Ginástica sincronizada, nado sincronizado, as moças que estão aqui, tudo na faixa de 17 anos, aí podem participar disso aí, não tem problema, tá? Bom, novas atividades. O que é que nós estamos assistindo nesses últimos 20 anos para cá, sobretudo? Tá? No serviço público. Bom, economistas já trabalhavam no serviço público? Sim, acabei de falar. Mas o que é que surgiu de novidade nos últimos anos e está crescendo? E aí a academia tem que estar um pouco sintonizada com o que está acontecendo aqui fora. Até porque as novas diretrizes curriculares do curso de economia, elas permitem uma flexibilização de no mínimo 50%. Até porque o curso de economia, ele pode ter duração de 6 anos. Não está proibido o curso de economia ter 6 anos. Ele tem o mínimo, que são 3.000 horas. Tá? Pois bem. O que é que nós estamos assistindo hoje no mercado? E não é só no Brasil, em alguns países também. O trabalho do economista nas agências reguladoras. Regulação econômica, que é na aviação comercial, que é a Anvisa, como é o nome? ANAC, né? ANAC, não é isso? ANAC. Nas comunicações, que é a Anatel, não é isso? A Anatel. No transporte, que é a ANT, a NTT, não é isso? Agência Nacional de Transporte Terrestre. De energia, que é a ANEL? ANEL. Tá? Água é a ANA, né? Agência Nacional de Águas. Mineração, que é o do DNPM, que trabalha a nossa colega Mônica, e que está na iminência de se transformar numa agência reguladora. Medicamentos, Anvisa, né? Anvisa, etc. Aí alguém pode dizer, mas vem cá, o que eu, economista, vou trabalhar em Anvisa, medicamento? Espera aí. E a questão de preços? E importação de produtos básicos para a fabricação de medicamentos? E formações de cartéis? Quem é que vai se preocupar com isso lá dentro da Anvisa? Nós, economistas. Nós, economistas. O que é lucro abusivo? Pronto. Quase todas essas legislações reguladoras falam em lucro abusivo. O que é lucro abusivo? Lucro abusivo é que abusou. Mas mede, mensura. Às vezes, quando eu me relaciono com profissionais de outras áreas, nós, economistas, temos essa peculiaridade. Se você fala, não, olha, isso aqui é abusivo, sabe, mas me dá números. Ou seja, nós, economistas, sempre precisamos de números para poder mensurar a ordem de grandeza de algum fenômeno social. Você pode dizer, olha, aqui o prefeito de Foz do Iguaçu aumentou fantasticamente o nível de bem-estar dos 500 mil habitantes. Sim, mas me dá números. Não, mas aumentou. Sim, mas me dá números. Senão fica um discurso apenas de discurso. Bom, ok? Gestão pública. Pronto, é um assunto novo. A União Federal já tem o quadro de gestores, né? Concurso público específico. Assessoria parlamentar, que é crescente. Tá? Não é aquela história de botar a mãe, o tio, tudo como assessor e no final virar aquela perícia econômico-financeira. É crescente. O meu estado, não há um campo profissional grande para perícia econômico-financeira, nem para perícia trabalhista, porque a maioria das grandes empresas do meu estado tem sede fora do meu estado. Ou elas são multinacionais ou tem sede em São Paulo e Minas Gerais. Então, os conflitos, quando eles se dão, são resolvidos no judiciário da sede dessas empresas, que fica fora do estado. Ok? Bom, auditoria econômico-financeira. É uma atividade crescente para os economistas. Na iniciativa privada, o que é que nós estamos assistindo aí? O trabalho de arbitragem, que novamente a arbitragem se dá entre conflito de empresas, e empresas que não são pequeno porte, não é briga de 2 merceeiros, sem demérito da mercearia ou do boteco. Tá?
perícia econômico-financeira, gestão empresarial e corporativa, pesquisa multiprofissional. Precisamos alterar o sistema de transporte urbano de Porto Alegre. Não, então entrega-se para os engenheiros que eles ouvem. Não, peraí, engenheiros só não. Tá bom, então chama os arquitetos urbanistas que eles... Não, peraí, só arquiteto e urbanista não. Então chama os sociólogos para identificar os hábitos e costumes da população trabalhadora de Porto Alegre, para saber os hábitos de deslocamento, de frequência, os horários, tudo bem. Mas só o sociólogo, não. Tem que ter um economista. Isso. Seja para definir questão de tarifa de preço, seja para definir o custo de oportunidade do horário de permanência, o tempo de permanência dos passageiros no trem, ou no ônibus, ou no... Enfim. Tá? Bom, administração judicial. Olha aí, atenção, hein? Isso é uma atividade nova. A legislação reguladora é de 2005. Ok? Eu tive a oportunidade de ser um precursor dessa atividade no Brasil, porque em 1983, 85, por designação da Justiça do Trabalho do meu estado, eu participei da administração de um complexo chamado Santa Casa de Misericórdia do Pará, que o colega até mencionou aqui. E achava estranhíssimo um economista enfiado lá no hospital. Ok? O segundo detalhe é que na minha família nós somos 13 médicos. E até me confundiu com o meu irmão. Mas não é o doutor Paulo? Não, é o doutor Edson. Uma vez, olha, eu queria marcar uma consulta com o doutor Edson. Sim, mas ele não é ginecologista, mas ele não é economista. Sim, não, mas são áreas diferentes. Bem diferentes, né? Pois bem. Na realidade, nós fizemos o que lá dentro? Uma das coisas que nós fizemos foi implantar um sistema de controle de custo de hospedaria hospitalar, que não tinha. Tá? Durante um certo período, de quase um ano, o serviço funerário ficou subordinado a nós. Então, nós procuramos definir uma nova estratégia do serviço funerário. E fizemos, inclusive, com o apoio de um colega nosso, economista, um estudo sobre a demanda. Sim, e o cara dizia, mas vem cá, é um estudo meio mórbido, né? Se tu está com medo, cara, tu não é gaúcho, então vem para cá, pô. Tá certo? Então ele pegou os índices de funerais, de mortes, por sexo, por idade, por tamanho, porque você tem vários tipos de procedimentos. Por uma questão ética, nós não influenciamos na demanda. Tá certo? Como? Bom, esses aí já fugiram da minha competência. Tá certo? E aí, a partir daí, nós definimos qual era o nicho de mercado onde a nossa funerária ia atuar. Tá certo? É claro que nós temos que dar um treinamento, remodelamos. Quando alguém chegava no balcão para ser atendido, não estava ninguém rindo lá. O que foi? Morreu seu pai. É diferente de uma academia, onde eu frequento a academia atlética. Você chega lá, está todo mundo alegre, sorrindo. Ei, vamos lá malhar hoje. Ok? Então, quer dizer, você tem que tratar o usuário, o consumidor, de acordo com a realidade. Bom, nunca tivemos uma reclamação, tá? Nunca. Nem em sessão espírita, nem em terreiro de macumba apareceu alguém desgostoso com o serviço que nós prestamos. Bom, essa administração judicial hoje é uma coisa crescente. Agora mesmo, talvez eu venha assumir, daqui a um mês, a administração judicial da Central Elétrica do meu estado. Quer dizer, recebi o convite, fui indicado pelo Tribunal Regional do Trabalho para o administrador, que já foi nomeado pela Justiça, pela juíza do cível do meu estado, para compor a administração judicial dessa empresa. Essa empresa já teve aprovado o seu processo de administração judicial. O passo seguinte foi dar prazo para que os credores se habilitassem. Ela tem uma dívida relativamente pequena, são apenas 2 bilhões e 500 milhões de reais, distribuída em torno de 500 e tantos credores, inclusive bancos internacionais. Tá? Vai apresentar um plano de recuperação de pagamento daqueles créditos todos, se aceitos, então começa a gestão. A remuneração do administrador judicial não pode passar de 1% do valor do patrimônio. É claro que o juiz não vai dar isso tudo para nós, né? Porque o patrimônio da empresa é em torno de 4 bilhões, 1% ao mês, daria quanto? 40 milhões de reais para cada um, né? É óbvio que não vai acontecer isso. Agora, para trabalhar nesse tipo de experiência,
o economista tem uma experiência muito grande em empresa privada. Não adianta ele sair da academia, onde ele trabalhava Kalec, ou Marx, ou Lenin, ou lá que seja, e botar o pé lá dentro da empresa. Ele tem que ser uma pessoa com visão, sobretudo, de gestão financeira empresarial. Muito forte. Bom, auditoria econômica financeira continua crescendo, tá? E aí, vocês que são jovens futuros economistas, nos perguntam, o que é que o mercado está estabelecendo como grandes requisitos lá fora? De modo geral. Tudo que eu estou falando aqui é de modo geral. Tá? Tem que inventar um sistema que esteja no cérebro, que com ondas cerebrais ele mude a imagem, né? Bom, o que é que o mercado está dizendo lá fora, hein? Que nós temos que ter capacidade de expressão, essa que nós estamos tendo agora, inclusive por escrito. Alguém pode dizer, bom, mas isso é para toda a profissão. Não, o dentista não precisa ser um grande orador, pô. Até porque, de modo geral, é a profissão mais antidemocrática que existe no mundo. Por que o dentista é antidemocrático? Porque ele manda tu abrir a boca, enche de ferro lá dentro e pergunta, mas você é estudante de economia? O que você está achando da crise? Quer dizer, ele te faz a pergunta e não deixa responder porque ele está com uma série de ferro lá dentro da tua boca. Pô. Nós não. Atenção, hein? Economista não é o profissional do milagre. Economista que chegar prometendo milagres, tá? É artigo 171. Isso é estelionato. Tá? É caso de cerceamento da liberdade. Ou então, Código Internacional de Doença, que são aqueles quadros de esquizofrenia ou paranoica, que também exige cerceamento da liberdade. Então, não existe milagre na economia. E mais, vocês, como futuros economistas, ao conceberem algum plano de crescimento, desenvolvimento econômico, seja municipal, estadual, nacional, não esqueça o seguinte, tá? Se não tiver ninguém contra, o plano não presta. Se não tiver ninguém contra, o plano não presta. Por que tem que ter alguém contra? Porque nós vivemos uma sociedade de classe. Os interesses são diferentes. O que é prosperidade para uns pode não ser para outros. Pelo contrário. Ok? Por isso que nós, economistas, temos que ter a responsabilidade moral, ética, de toda vez procurar verificar quais são os efeitos colaterais perversos, para minimizá-los, mitigá-los. Bom, domínio da informática, isso é o óbvio, idioma estrangeiro, cultura geral, especialidade, métodos quantitativos, tá? Integral de área, os engenheiros usam para definir a área de uma laje de formato irregular. E nós usamos para medir, por exemplo, o excedente do consumidor, ou o excedente do produtor naquele sistema gráfico cartesiano. Tá bom. Sólida e atualizada formação teórica. Opa! Curso de economia tem que ter um fundamento teórico. Por quê? Porque economia é ciência. Ser vendedor da Avon, ou da Boticário, ou da Natura, não exige conhecimento científico. Então, não tem base teórica. Ok? Pois bem, então, sólida e atualizada. Não basta aprender, estudar apenas Smith, Ricardo. Precisamos também estudar as modernas e mais atualizadas contribuições, não só schumpeterianas, mas pós-schumpeterianas, pós-keynesianas e por aí vai. Ok? É esse instrumental teórico que nos permite identificar, questionar a análise econômica que vamos fazer. Bom, o que o mercado pensa sobre as nossas habilidades? O que o pessoal lá fora pensa de nós? Pensa que nós somos exímios conhecedores de matemática financeira, podemos até ser, mas isso não é apenas condição para ser economista. Autoridade em contas públicas, tudo bem, podemos até ser, mas isso não é apenas o que o economista sabe fazer. Especialistas em aplicações financeiras, não precisa ser economista para ser um especialista em aplicações financeiras, tá? Insuperável em assuntos relacionados a dinheiro. Então, depende do que você fale como dinheiro, né? Consultor ideal nas crises. Opa! Ou seja, de modo geral, as pessoas nos procuram quando estão em dificuldade,
porque não sabem como sair do buraco. Tá? Bom, prever o futuro. Em parte isso é verdade. Não por ato de quiromancia ou bola de cristal, coisa que o valha. Mas a possibilidade de você estimar o futuro existe. Fulano, você está gastando 50% a mais do que ganha. Tua taxa de endividamento é tal. Teu patrimônio é dessa ordem. Plá, 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 plá. Até prova em contrário, tu vais entrar em liquidação, falência, execução, penhora, hipotecas, blá, blá, blá. Pronto, está previsto o teu futuro. Rápido. Isso é de grande exercício. Tá? Alguém pode dizer, mas acontece que eu vou ganhar na Mega Sena. Não é bem assim. Ganhar na Mega Sena existe uma fórmula matemática para você calcular. Análise combinatória. Tá? Ok? Simples. A probabilidade é 1 para 50 milhões de possibilidades. Rapidola. Ok? Bom. Esse trabalho aqui que eu estou reproduzindo é um agradecimento até ao nosso colega paranaense Gustavo Fanaia. Apresentou isso aí originalmente em 2003 e ano passado, em julho, eu tive a perguntar, Gustavo, eu acabei de apresentar isso assim, há mudanças no cenário? Ele disse, infelizmente não. Ok? Ou seja, é um mapeamento de áreas de trabalho, tá? Onde os nossos concorrentes estão listados aí. Finanças, quem é que está nisso aí? De modo geral, são engenheiros e contadores. Tá? Logística, de modo geral, é amplamente dominado por engenheiros. Quando nós, economistas, podemos ser os bambambam em logística. Primeiro porque temos domínio da matemática. Tá? Ok? O domínio da matemática, análise de regressão, quer dizer, nós temos instrumental, inclusive de geometria no espaço para trabalhar isso aí. Ok? Bom, impactos ambientais, negócio novo que está surgindo agora. E aí não dá para trabalhar sozinho, tem que trabalhar com os biólogos, com os engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, no esforço de mensurar o impacto econômico de uma variável ambiental. Ok? Bom, aí tem uma lista, tá? No caso de projetos, sabe quem é que está competindo conosco? Engenheiros e contadores. Agora, aqui ficou um alerta, não uma advertência. Nós precisamos dinamizar o trabalho de fiscalização dos conselhos regionais de economia no Brasil inteiro. São 27 conselhos. Se tiver 4 ou 6 fiscalizando efetivamente, é muito. Alguém pode dizer, não, mas o meu conselho... tudo bem, tá? Quantas visitas foram feitas? Quantas empresas foram visitadas? Quantos autos de infração foram feitos? Qual a pesquisa que foi feita para saber isso assim, 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 assim? Tá? O BNB estabeleceu, como anunciou hoje o nosso colega Juarez, a obrigatoriedade da RT para os projetos, que nós estamos tentando fazer no Banco do Brasil e também no Banco da Amazônia. Mas os conselhos regionais do Nordeste, será que já foram em cada agência do BNB, dizer, olha, seu gerente, o senhor não pode receber projetos que não seja assim, 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 assim? Porque fiscalização também é isso. É a arte do convencimento. Ok? Bom, eu acrescento ao trabalho do Fanaia, já com a anuência dele, né, algumas outras áreas de concorrência profissional. Economia pesqueira, eu tive uma experiência de 2 anos nessa área, tá? Fui um aluno muito disciplinado, participei de vários seminários no Brasil, depois ganhei uma bolsa, fui estudar na Alemanha, uma parte do curso foi dado na Alemanha, outra parte foi dado na Espanha. A Espanha é o país pesqueiro mais importante da Europa Ocidental. A Alemanha está muito mais ligada à questão da pesquisa, da conservação, da manipulação de espécies pesqueiras. Ok? O sistema de fiscalização da pesca na Alemanha é um dos mais eficientes, na Espanha também. A Alemanha mais até do que a Espanha, porque a grande parte da frota pesqueira espanhola opera fora de águas territoriais espanholas. Eles operam não só no Mediterrâneo, em águas internacionais. Como boa parte da frota pesqueira japonesa e coreana não opera em águas territoriais, nem japonesa nem coreana. Sobretudo na captura dos atunídeos, nos chamados atuns, as variedades de atuns. Tá? Economia de transporte, política fundiária e agrária, economia mineral,
São poucos economistas minerais. Eu, lá no meu estado, em que pese ser, depois de Minas Gerais, ainda sermos o segundo mais importante estado mineral do Brasil, deveremos ultrapassar Minas nos próximos anos. A Vale está se mudando cada vez mais para o Pará, por razões óbvias, né? Lá tem 2 ou 3 economistas com esse domínio. Tá? Ok? Orçamento público e privado. Toda vez que fala orçamento é com contador. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Pô. Tá? Bom, em algumas áreas dessas áreas de trabalho, os economistas foram alijados pela concorrência. Mas essas situações ainda podem ser revertidas. Bom, a gente lista aqui rapidamente as exclusividades e inerências que estão em parte contempladas no projeto de lei que está no Senado Federal, tentando modernizar a nossa Lei 1411, tá? Que é de 1951. Tá? De qualquer forma, a Lei 1411 e o decreto dizem claramente que são exclusivas. Tá? As atividades compartilhadas são aquelas que você naturalmente faz com outros profissionais juntos. Tá? Ok? Quer dizer, tanto você pode fazer como outros profissionais também participam conjuntamente. Os concorrentes, bom, os concorrentes é aquele tanto você pode fazer como o outro profissional pode. Quem vai sair melhor? Quem tiver mais competência e talento. Tá? É o caso de orçamento público, empresarial, comércio exterior, mediação, conciliação, gestão financeira e por aí vai. Complementares, aquela, quer dizer, onde o economista precisa do trabalho de alguém que complemente o seu e vice-versa. Não dá para pensar numa auditoria econômica financeira de uma empresa se eu não tiver o trabalho do contador ao meu lado, ou do administrador, ou do advogado. Ok? Bom, os mercados globalizados, eu estou sabendo desde ontem da experiência de uma faculdade de economia aqui para alunos brasileiros, paraguaios e argentinos. Ok? Isso é muito bom. Ok? Isso é muito bom, parabenizo essa iniciativa, acho ela excelente. Há uns anos atrás, houve uma tentativa dessa espécie em criar cursos internacionais pan-amazônicos, já que a Amazônia Internacional envolve não só o Brasil, mas também as antigas 3 Guianas, mas a Bolívia, a Colômbia, a Venezuela, o Peru. Ok? Não prosperou, por diversos motivos. Ok? A questão do trânsito de profissionais, como é que fica isso? Tá? Houve várias tentativas aí de permitir que qualquer graduado em medicina lá fora automaticamente chegasse aqui e pudesse exercer a faculdade de medicina. A profissão médica não foi permitido. Dos 628 brasileiros que se graduaram no exterior, sobretudo na Argentina, Bolívia, Cuba e Venezuela, que se submeteram ao exame de proficiência, nos últimos 15 anos, apenas 5% conseguiu aprovação. Ok? E aí vem aqueles discursos, não, precisamos de médicos populares para atender o povo. Mas você sabe que essa turma do discurso que faz isso, quando adoece, corre toda para o sírio-libanês. Ok? Você conhece esse filme. Bom, a questão da certificação dos trabalhos profissionais, que é algo que está previsto, inclusive, no projeto de lei. A questão da remuneração. Eu posso dizer que, além do setor financeiro, a área de consultoria também dá uma base de remuneração realmente boa. Tá? As menores remunerações dos economistas estão no setor público, sobretudo em alguns estados e nas prefeituras dos municípios mais pobres, que não é o caso de Pato Branco, que é uma prefeitura muito próspera, etc. e tal. Tá? Bom, a concorrência acabei de falar, e a regulamentação, que é uma expectativa que nós temos aí pela frente. Até porque também, para fazer justiça, o trabalho de fiscalização de boa parte dos conselhos é prejudicada pela deficiência da nossa legislação. O que não impede que você levante, arregace as mangas e vá para a briga. Tá certo? Ok? Bom, obrigado. Abusei do tempo e da paciência. Tá? Espero que o Geraldo não faça perguntas difíceis. Tá certo? Do contrário, não vou pagar o jantar dele, que eu me comprometi. Entendeu?
Por falar nisso, realmente as churrascarias gaúchas são as melhores, viu? Muito obrigado, gente. Estamos aqui à disposição, tá? Passamos então ao Geraldo Fonseca, que vai debater a fala do nosso companheiro.